Sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema da nossa aula hoje é organizando as finanças. E por que esse tema é importante? Porque se você não organizar a casa, você não vai conseguir investir. Primeiro tem que sobrar dinheiro, você tem que estar com as contas em dia e, é claro, não pode estar pagando juros para os bancos, porque naturalmente os juros eles são quase sempre, 99% das vezes, maiores do que o que você vai conseguir investir no seu dinheiro. Então, vamos falar aqui de algumas dúvidas que as pessoas têm. Vamos começar pelo que pagar primeiro. Isso aqui é algo que muita gente tem dúvida. As pessoas elas não sabem o que priorizar no seu orçamento ao pagar as suas contas. Então, você vai começar sempre pelo essencial. O que é o essencial? É água, luz, alimentação, tudo aquilo que é básico para você sobreviver. Você não vai deixar de se alimentar para pagar o cartão de crédito. Primeiro, você vai no essencial. Depois que você pagou tudo que é básico, tudo que é essencial, você vai pagar os bens em garantia. O que são os bens em garantia? O financiamento de veículo e o financiamento imobiliário. É tudo aquilo que você tomou uma dívida e tem algo em garantia. Se você não pagar, você vai perder aquele bem. Então, sempre vocês devem priorizar essas dívidas após o essencial, porque se você não pagar, você vai perder o bem e ainda vai ficar com o débito. Então, é importante sempre, em segundo lugar, pagar os bens em garantia. E, por fim, as demais despesas. As demais despesas, a gente tem tudo, tem cartão de crédito, cheque especial, e aí você vai priorizar sempre as que possuem maiores taxas de juros. Então, jamais você vai ficar devendo o cartão de crédito. Por quê? Os juros do cartão de crédito, do rotativo, são juros altíssimos. Então, você paga primeiro o cartão de crédito. Se você tem dívida no cheque especial, você paga depois o cheque especial. Tem muitos bancos que oferecem 10 dias sem juros. Então, se você estiver nesse período, você já toma cuidado para pagar o cheque especial, para não pagar juros. E aí você vai priorizando sempre aquelas que têm maiores juros e deixa por último as que têm os menores juros ou as dívidas que talvez não tenham juros, certo? É assim que vocês vão organizar as contas. Depois, pessoal, vocês têm que fazer uma análise na sua vida financeira. Análise com relação às suas despesas, aos itens que você compra. E quais passos, então, você deu no último mês que deixaram você mais perto dos seus objetivos? Seus gastos, eles estão de acordo com seus valores e objetivos financeiros ou não? Porque é importante você pensar isso, você fazer essa análise. Muitas vezes as pessoas elas fazem compras simplesmente por comprar, por prazer, por impulso, e isso não é interessante. Com certeza vocês conhecem alguém que comprou algum item, fez alguma despesa, fez alguma conta, por exemplo, de uma roupa e nunca usou aquela roupa, nunca usou aquele item que ela comprou. Aquilo ali foi uma compra impensada, uma compra por impulso. Muitas vezes, o problema dessa pessoa, ele não está relacionado ao dinheiro, ele está relacionado a outros fatores. Então, é sempre importante trabalhar o seu psicológico e comprar aquilo que é realmente necessário, aquilo que vai te deixar sempre mais perto dos seus objetivos, mais perto dos seus sonhos e do lugar que você quer chegar. Bom, pessoal, agora com relação à organização de receitas e de despesas. O ideal é que vocês consigam controlar suas despesas. Tudo aquilo que você consegue medir, você consegue gerenciar. Então, você tem que saber tudo que entra e tudo que sai da sua conta. E tem algumas ferramentas que vão te ajudar para isso. Eu gosto bastante do Excel. O Excel é uma ferramenta onde você pode organizar ali todas as suas receitas, todas as suas despesas, fazer um bom controle. Se você não utiliza o Excel, você pode usar aplicativos no celular ou um caderno. Para quem é mais tradicional, você pode anotar essas despesas, mas o ideal é que você tenha sempre o controle, você saiba tudo que entra e tudo que sai da sua conta. Bom, eu vou trazer aqui um exercício para vocês. Esse exercício é importante que vocês façam, principalmente aquelas pessoas
que não conseguem se organizar financeiramente, que têm dívidas, ou mesmo aquelas pessoas que acham que gastam mais do que o necessário, bem a mais. E nesse exercício vocês vão identificar e diferenciar os seus gastos. O primeiro passo aqui é anotar todas as suas despesas durante 30 dias. Você vai iniciar no começo do mês e vai naturalmente finalizar no fim do mês. O segundo passo é dividir todos esses gastos por segmentos. Então você vai dividir por lazer, moradia, saúde, etc. Assim você vai conseguir identificar qual que é o seu maior ofensor. E pessoal, presta atenção, é muito importante que vocês anotem todas as despesas, não deixa passar nada, que aí você vai conseguir ter um controle melhor e fazer um plano de ação para, enfim, se organizar, para reduzir despesas, se for possível. Terceiro passo é ordenar as despesas por segmento da menor para maior. Então, você vai colocar sempre as despesas da menor para maior. E, por fim, verificar os gastos que você pode reduzir ou negociar, claro. Bom, pessoal, olha só. Eu trouxe um exemplo, que é o exemplo do Carlos. O Carlos ele tem aqui um salário de R$4.000, recebe dividendos de R$500, ou seja, ele tem uma receita total de R$4.500. Aqui eu já fiz a divisão, que é do menor para o maior. Vocês podem visualizar aqui moradia, ele paga aluguel, luz, internet, água e celular. Aqui em lazer, Netflix, clube, bares, tem saúde, tem transporte, alimentação. E aqui, quando vocês fizerem esse exercício, é claro que vai ser mais detalhado, vai ser mais complexo, é só um exemplo, mas vocês conseguem visualizar facilmente quais são os possíveis ofensores. A gente vê que o Netflix, se ele não usa, ele pode conseguir aí eliminar essa despesa. A internet, o celular, talvez ele possa fazer uma negociação com a operadora e pagar mais barato nesse plano. Ele pode tentar reduzir a conta de luz, pode reduzir um pouco o iFood. Então, pessoal, tudo aqui são coisas que a gente tem a possibilidade de analisar, certo? E aí, para mostrar para vocês melhor essa divisão, eu fiz a diferenciação também dos gastos do Carlos, ou seja, a gente vai verificar quais são os maiores ofensores, aonde ele gasta mais. Cada pessoa, naturalmente, vai ter ali um segmento que ela gasta mais. Tem pessoas que gostam de carros, então a pessoa vai gastar muito com carro e às vezes pouco com lazer. Tem pessoas que gostam muito de compras, então ela vai gastar muito com lazer e pouco com transporte. Isso é algo que varia de pessoa para pessoa. Já tem gente que prioriza a alimentação, que vai gastar uma fortuna com alimentação, vai gastar tanto com lazer, com saídas, com restaurante, não vai gastar também tanto com transporte. E aqui a gente consegue ver que as despesas do Carlos elas são bem equilibradas, embora ele possa reduzir uma coisa ou outra. Eu não indico para vocês também que vocês fiquem totalmente bitolados com isso, cortem todas as despesas possíveis. Não, aqui está bem organizado, vocês podem ver que ele tem uma receita de R$4.500 e ele tem uma despesa total de R$3.870, sobrando R$630 todos os meses que ele consegue investir, que ele consegue poupar, que ele pode utilizar talvez para o futuro, para juntar dinheiro para fazer uma viagem, para fazer os seus planos. O ideal é que vocês poupem no mínimo 10% da renda todos os meses e no máximo 30%. Eu também, pessoal, não gosto da ideia de você poupar além de 30% da sua renda, porque muitas vezes você acaba deixando de investir em si mesmo. Se está sobrando ali 50% da sua renda, você pode poupar 30% e 20% você pode investir em si, comprar cursos, fazer uma faculdade, comprar algo que vai te ajudar no seu trabalho, para você desempenhar o trabalho melhor. Porque quando você investe em você mesmo, você também, ao longo do tempo, vai ser capaz de gerar mais receita. Então, até 30% da renda está ótimo.
e no mínimo 10%. E se você, é claro, estiver gastando mais do que arrecada, mais do que a sua receita, você tem que fazer um plano de ação para corrigir isso. Então façam esse exercício, anotem todas as despesas, façam a segmentação e trabalhem, é claro, para que vocês consigam ter uma vida financeira mais organizada. Bom, pessoal, com relação a essa aula, fizeram todos os detalhes que vocês tinham que saber. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima aula.